Todo mundo fala que não tem leite. Tem mulheres que não têm leite. Me diz uma coisa, se eu tenho glândula mamária, como é que eu não tenho leite? O que eu não tenho, às vezes, se eu tô muito nervosa, tá? Eu tenho prolactina para fazer o meu leite, tá ali, entendeu? O que eu não tenho é ocitocina para fazer esse leite ejetar. Fala pessoal, Dr. Sidney aqui, apresentador do Por Doutor, como você já sabe, o melhor podcast de saúde do Brasil. Quem compartilha Por Doutor espalha a saúde, afinal, informação é o diamante da prevenção. Nosso propósito é levar para você informação boa, informação correta em saúde. Você sabe que infelizmente a internet é recheada de fake news, de nem sempre informações checadas, informações boas. O nosso propósito é o contrário, é levar para você informação checada em saúde. Como que a gente faz isso? Trazendo aqui conosco os melhores profissionais, as melhores autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos a discutir. Daqui a pouco eu vou falar para vocês quem é o convidado que aceitou o desafio de hoje. Quem está aqui hoje comigo também para me ajudar aqui nessa entrevista aqui no Por Doutor é o meu grande amigo, o Dr. Renato Falsi. Obrigado, Falsi, por estar aqui mais uma vez, nesse caso do outro lado de cá, entrevistando o nosso convidado. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, Sidney. Olha, é bastante desafiador, né? Uma coisa inovadora estar desse lado aqui da mesa. Já tive do outro lado várias vezes, como vocês já viram. E, bom, somos colegas de faculdade e sabemos que estamos juntos aí para fazer o que precisar. Se me chamar para servir café, eu venho também aqui. Vamos embora, obrigado. A vice também é versa, se precisar, estou à disposição total. Então, ó, já vai no seguinte, já vai se inscrevendo e não saia daí, porque o assunto é muito importante. Quem aceitou o desafio hoje foi a Elisa Carvalho, que trabalha com puérperas, com amamentação, com crianças na sua primeira fase de crescimento, alimentação. Muito obrigado, Elisa. É uma honra tê-lo aqui. Vamos dividir conhecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço muito. Só que assim, não vale, né? 2 homens contra uma mulher, não vale. Não, mas a gente vai maneirar. Vamos maneirar. Por favor. Não, mas isso aí, né, o homem nunca tá contra a mulher, né? Sempre soma, né? Muito obrigada, muito né? obrigada. Por isso mas que aí é diferente, a força vai né? ser a força da inteligência, né? Sim, então não vai ser a força da inteligência. Eu acho que, na verdade, uma mulher contra 2 homens, a gente que tá na desvantagem. Muito obrigada. Concorda ou não? Eu nunca vi dar certo a gente entrar, a gente sempre perde, né? Sempre perde, né? Seja uma mulher contra 20 homens, e tem que ser assim mesmo, tá certo. Que bom, e aí a força da mulher aí exercendo. Então vamos lá, né? E cada um no seu papel, cada um no seu objetivo, cada um no seu quadrado, no vamos seu dizer assim, quadradinho, né? Mas sempre com muito caráter, muita honra. Obrigado mais uma vez, Elisa, vamos lá. Nosso assunto, então, dá uma geral antes da gente começar. Qual que é o nosso tema de hoje aqui no podcast? O que você veio trazer aqui pra gente de informação, mostrar para o nosso público qual o assunto? Eu vim trazer aqui para vocês as novidades, tá? Relacionada a todo mundo, a todo esse mundo gestacional, a todo esse mundo do puerpério, que antigamente era chamado de quarentena. A gente chama hoje primeiro trimestre, que é a esterogestação, tá? Que é o bebê fora da barriga, certo? E então é o puerpério. Então esse puerpério, ele perdura. Então ele não fica mais só nesses 40 dias, com a mulher sendo entendida, sendo estudada hoje, não só psicologicamente, como hormonalmente e tudo mais, deu para perceber isso. E também deu para perceber que a gente não pode ter só o olhar para a mulher, tem que ter o olhar para o homem também, tá? Porque o homem é deixado de lado durante o período gestacional inteiro. A frase que o homem mais ouve é: você me entende, né? Você me entende, né? Você sabe, né? Então, estou aqui para esclarecer todos esses mitos que envolvem esse período gestacional, puerperal e a amamentação. Isso que você hoje trabalha no seu... Você tem um... Tem um consultório. Um consultório que fica onde? Em Campinas? Não, fica em Limeira. Em Limeira. E às vezes eu vou para Campinas, que eu tenho um podcast também, Legal. Que é o de Corpo e Alma. Estão convidados. Opa, vamos lá sim, tá? Bater papo. Que é o que a gente mais gosta. A gente gosta de trabalhar muito, mas bater papo é mais legal. Também. Seja no WhatsApp. Não, trabalhar, a gente trabalha pra caramba, né? Sim, a gente nem vê a hora passar. Mas, e lá nesse podcast eu trabalho com uma ginecologista que tem uma clínica
em Campinas. Então, às vezes, eu vou para lá para auxiliar em alguma gestante, em algum puerpério, com algum bebê, com alguma coisa. Então você atua nesse pós-parto, depois do nascimento, você faz um cuidado especial. Sim. Mas especificamente, como que funciona o seu trabalho? Para uma amamentóloga, né, que tem estudo internacional, tem títulos internacionais, é muito confundido, às vezes, com uma pediatra. Para mim, por exemplo, o pediatra fala, daqui você teve seu filho hoje, certo? No dia seguinte, ele emagrece, porque ele desinchou. Para nós, desinchou o quê? Sendo que ele veio de um meio líquido. Não. Esse bebê teve um estresse enorme ao nascer, porque não é fácil nascer, certo? Né? Não é fácil aprender a respirar, não é fácil sentir a luz nos olhos, não é fácil sentir a temperatura, não é fácil nada disso. Então, o que acontece? Há um estresse, esse estresse leva a uma perda metabólica que gera uma perda de peso, tá? E aí sai com 2 dias, com 48 horas, tem alta do hospital. O pediatra pede para daqui 10 dias essa criança voltar ou com o peso de que nasceu, pelo menos. Não com o peso da alta, mas o peso que nasceu. Sendo que no hospital, em 48 horas, ele perde esse peso todo, tá? Só que é com todo o aparato hospitalar. Alguém dando banho, alguém isso, alguém aquilo, ajudando a puérpera, ajudando a esse pai, certo? Que está completamente, ainda mais quem é pais de primeira viagem, certo? Tudo para eles é uma coisa nova, certo? Chega em casa, eles que colocaram ali lugar de trocar fralda, não sei o quê. Quando vê, tá trocando a fralda em cima da cama, jogando a fralda de cocô para lá, porque não aguenta ver o bebê chorando, acha que o choro só é dor ou fome, sabe? Então, assim, a gente dá um tempo, vê se essa criança cresceu, sinal de que essa fisiologia desenvolveu, essa criança cresceu. Lógico que eu não quero que essa criança vá e me acaba perdendo um peso absurdo, não é isso, tá? Mas a gente vê mais o desenvolvimento fisiológico, mais o desenvolvimento neuromotor e tudo mais. Só para a gente assim, deixar claro, né, para o nosso espectador que vai escutar, conta pra gente assim, qual é a formação, qual a especialidade cuida disso, como é que chama? Porque o que tem na cabeça das pessoas é o seguinte, ela tem um ginecologista, toda mulher tem um ginecologista, quem engravida pode ser ou não obstetra, tem ginecologistas que não fazem obstetrícia, ela acompanha, nasceu, ela tem acompanhamento perinatal dentro da maternidade com ótimos neonatologistas, depois ela sai de alta e vai pro pediatra. Essa especialidade que você mencionou... Desculpa, mas esse gapzinho entre alta hospitalar, né, e pediatra, os pais se viram. Você, no final das contas, você trabalha junto com esses profissionais, junto mesmo não com sendo... eles. Qual que é, acho que para deixar claro, qual que é a sua especialidade, assim, conta pra gente, assim, qual a sua formação de base e qual que é a especialidade, e assim... A minha formação de base eu sou fonoaudióloga, tá? Que acabei me especializando em neurociências, eu fui fazer doutorado em neurociências, eu fui estudar, fiz o curso da EBLCE para ser consultora internacional em aleitamento materno. Lá fora, o título de amamentóloga é quem faz medicina, tá? E faz pediatria. E no Brasil já existe essa especialidade? Alguém for procurar na internet, ela tem lá. Que era uma amamentóloga, né? Porque, por exemplo, Porque consultor especialista hoje tem um bando por aí, certo? Mas quem que estuda realmente a fisiologia, o desenvolvimento neuromotor, quem que avalia, tá? Esse bebê, se ele tem algum reflexo, se ele tem algum... né? Algum Os pediatras, geralmente são os pediatras, né? Tem uns que vêm, tem outros que não. Bom, de qualquer forma, você atua, na verdade,
Você não vai abrir mão do pediatra. Nem não, do de jeito obstetra. nenhum. Veja, acho que tem que Geralmente, ficar claro, assim, né? o pediatra que me encaminha. Isso. Perfeito. Você atua Porque no ambiente familiar. Exatamente. Junto com o pai, com a mãe. É uma coisa mais familiar. É uma coisa que realmente o médico não vai Sim, estar presente nesse dia a dia, né? Talvez uma espécie de um coach para esse começo de vida das famílias, é isso? Pode ser. Porque acho que talvez a gente deixar a mensagem aqui no Claro. podcast que a criança ela sai do berçário de alta, ela precisa de um pediatra. Sim, claro. Sim. Não, É só para deixar claro para o espectador. Tem um pediatra e o pediatra, ele acompanha isso. Ele mede o período cefálico, a consulta pode ser no primeiro dia, Período depende. cefálico, período torácico, Então, tudo. by the book, pediatra acompanha e algumas famílias podem optar por ter esse serviço auxiliar, né, nessa trajetória. Porque é mais minucioso, sabe? É mais detalhado. Sobretudo, né, Fauci, talvez para hoje, nesse mundo mais complicado, com essa correria toda, as mães acabam nem se preparando muito, talvez, para o dia a dia. Eu acho que você acaba atuando mais no dia a dia, né, No Elisa? dia a dia, Porque exato. o médico, o pediatra, claro, ele é importante, toda criança tem que ter um pediatra de eleição para que possa passar aí na Isso. puericultura, verificar tudo que a gente precisa, Então, mas a Elisa daí entra talvez numa brecha que a Isso. mãe, as mães de hoje, né, que daqui a pouco a gente fala sobre isso, nesse mundo moderno onde a mãe tem que trabalhar, tem que estudar, tem que correr atrás daquilo que antigamente era só o homem, precisa talvez dessa orientação. Mais ou Exato. menos isso. Muito bem, aí você vai atuar lá sobre a forma de um consultório, na verdade. sim. E as mães que te procuram, qual que é o perfil dessas mães? Geralmente, hoje em dia, eu tenho recebido as gestantes mesmo. Porque elas querem entender, né? O problema delas quero amamentar. Como é que eu faço para amamentar? Sabe? Só que aí eu vou lá atrás. Eu tive um pai, né, que já é falecido, e ele era ginecologista, obstetra e reprodução humana. Não, a minha vida inteira eu escutava ele falando sobre as consultas pré-nupciais. E hoje em dia eu percebo que essas consultas pré-nupciais já não existem mais. Existe ainda, Afonso? Então, a pergunta é ótima, viu? Vai abrir um espaço. Porque tem a ver com essa conversa, né? O que é o seguinte? Da O que é a cultura. realidade? Tem muito a ver, é muito pertinente. A pergunta dá um podcast só nisso. Qual o objetivo de uma consulta pré-nupcial? O que eu recebo no consultório são dois tipos de perguntas que geralmente é o homem que me procura, mas às vezes acompanhado da futura esposa. Primeiro, assim, como muitas vezes as pessoas têm passados que sequer podem revelar ao seu futuro cônjuge, eles querem um rastreamento geral sobre doenças ou infecções, né, sexualmente transmissíveis. Justo, Sim. né? Segunda Justo. coisa, enfim, no mundo onde existe, às vezes, né, como eu disse, passados que muitas vezes não podem sequer ser revelados ao futuro cônjuge, isso faz sentido. Segunda coisa, eles querem saber como é que anda a fertilidade deles. Problema. Vamos supor que você pega e faz um espermograma para esse homem e ele vem ligeiramente alterado. Olha o pepino que você cria. Se você avisa, uma vez que ele tem isso aí, ele não deve esconder isso da futura esposa, concorda? Claro. Porque você vai ter uma vida de plena comunhão, não dá para você imaginar que contratos, contas separadas, exames escondidos, quer dizer que chama casamento, né? Sim. Senão nem Exato, casa. né? Eu também sou Então, dessa linha. aí como é que começa? Você contar para a esposa, a futura esposa, que você tem um espermograma potencialmente alterado, ela pode falar, puxa, esse cara não vai me dar a prole que eu quero, vou sair andando. Segunda opção, e isso aí não pode não ter impacto clínico, tá? Exame pode ser genético que ele consiga... zero, né? Então, pode ser que isso aí não tem impacto clínico nenhum. Segunda coisa, se ele tem esse resultado e não avisa, esse casamento pode ser nulo. Sim, Do ponto tá de na vista lei, tá na lei. Tá na lei. Até de direito canônico, esse casamento é nulo. Se ele esconder alguma coisa pré-existente da também futura na esposa. Sim, igreja também da fala nulidade. sobre isso? Da nulidade. Se Isso eu não sabia. Se você Sabia disso? tiver uma condição Não sabia. sabidamente conhecida que você escondeu da futura esposa, existe uma brecha aí, não vou me meter porque não é minha área de direito canônico, enfim, mas existe uma brecha para potencial nulidade. Então veja o pepino que se cria
para querer saber da fertilidade. E como é que você mede o potencial? Claro, se tiver um espermograma normal, ele você tem um potencial fértil normal, mas isso não garante que 10% dos casais são inférteis, 10, 15%, depende da faixa etária. Então o que acontece? Eu acho que entra um pouco naquela discussão que as pessoas acham que são donas da vida, tomam o remédio para não ter filho, depois o remédio para ter filho, depois quer ter filho da noite para o dia, e aí esse monte de coisa. Que deixam DIU, implante, pílula, tem muita e coisa. E assim, né? é dado 5 anos, quando você vê a pessoa tá com 7 anos com aquele DIU. Tem a parte que, na verdade, é necessária, Fora não vou dizer... Os né? cuidados, Tem né? que porque rotinas, hoje você né? pega uma menina, como a gente sabe, é bem diferente a situação e não é o caso a gente discutir aqui nesse momento, mas que vai querer ter carreira, que vai, por exemplo, eu mesmo tenho uma filha que tá com 22 e tá fazendo medicina. Não dá para ela agora ter prole, Não óbvio, dá. né? Nem pensar nisso, porque é uma escolha, né? É difícil esse assunto. São escolhas. São escolhas. Tem seu preço. Isso, escolha, cada escolha é uma renúncia. Então, mas, então, os anticoncepcionais são importantes nesse assunto, mas daí tem essa questão que a gente estava discutindo, né, com o Fausto aqui, que tem essa questão de uma certa liberdade que também traz os ônus, né? Porque acaba que a mulher precisa assumir uma posição de comando também, que a mulher já é comandante, né? Ainda mais com tudo isso, cada vez vai ficando mais comandante. Se a gente pegar, é dar outro podcast isso aqui, para não fugir do tema, mas a história da anticoncepção começa lá em 1965, ela foi muito mais ideológica do que pensando na mulher, tá? Mas isso aí a gente pode abordar um podcast específico para isso. A mulher que se estrepou com isso aí, desde tomar hormônio em dose cavalar... eu quero participar, hein? E tem um monte de efeito colateral, quer dizer, quem paga o pato disso, e hoje termina nisso, termina num pré-nupcial que a gente acaba tendo que provar aí, né, fazer que tá todo mundo saudável, puxar né? capivara para achar todos os anticorpos, tratar tudo que tem que tratar, fruto de um passado acaba sendo, enfim, mas isso é outro dá outro podcast. Mas a pergunta inicial do pré-nupcial é um pepino, né? Então, porque primeiro que você não tem como, você ficar provar a normalidade com a medicina é complicado. Então você começa a criar, usando um termo, né, de filme, provas contra si mesmo, né? A pessoa faz lá e tem um espermograma alterado. Quer dizer, eu explico isso para os doentes, a maior parte desiste desse exame, vê que não tem sentido isso. A gente vê que história não tem histórico, tá tudo exame físico normal. Eu não peço esse exame, a não ser que o paciente peça, né? E a questão de doença, infelizmente, hoje é uma realidade, né? Para quem vai casar lá depois, chega, né? Hoje a cultura é o seguinte, eu vou resolver minha vida, fazer tudo o que eu quero, minha carreira profissional, aproveitar, entre aspas, né, tudo que eu quero, depois eu caso quando tiver resolvido. Óbvio que dá errado isso, né? Porque o matrimônio é uma construção em conjunto de uma vida, e não somar depois, no fim da vida, todo um passado, tudo cheio de lacunas e carências para juntar as carências um com o outro, entendeu? Aí dá errado mesmo, como a gente tem hoje 60%, 70% de divórcio. Exato. Mas isso é outro podcast. Mas voltando às gravidinhas que te procuram lá, então que querem amamentar. Me conta como você aborda isso nessa questão dessa assessoria. Falando muito sobre quanto tempo o casal tá junto, quanto tempo de casado, quanto tempo de namoro, e que até então a vida deles foi, né? Quero viajar, viaja. Quero ir pro jantar, eu vou. Quero ir, não, eu vou. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Fiz meus exames, tá tudo bem. O outro fez exame, tá tudo bem, né? Aí casa, esse matrimônio tem que estar muito bem, sem ruído, tem que estar muito bem dialogado, porque é a base para se criar uma família. Que quando um filho chega, cria-se uma família. Então, esse matrimônio, então o casal grávido, tá? Ele passa, entendeu? Por várias modificações. Não só a mulher passa por várias modificações, o homem também passa, certo? O homem começou a ser estudado em 2018, que começaram a olhar para o lado do homem, sabe? Então, assim, antes, você chega na casa da sogra, ai, linda, barriguinha, bonitinha, linda ali e tal, fala, beijinho, beijinho, beijinho. Lá depois o pai ou a mãe vira, ô filho, você tá aí, desculpa, você quer uma cervejinha? Não, tudo bem. Óbvio, tá agradando a minha prole, tá me agradando, tá? A mulher tá em casa, certo? Acabou
de chegar, sentou, tá lá, lavou a mão. O homem também teve um dia de trabalho, não ficou com o filho, porque é ela que carrega o filho. Ele ficou no trabalho dele o tempo inteiro pensando nessa família, como é que ela tá, como é que ela não tá, será que o neném mexeu, não mexeu? Ele fica com esse emocional dele ali. Quando chega em casa, ele quer viver isso, certo? Aí ela tá lá sentada, ele também cansado. Amor, pega um copo d'água para mim, vai. Sabe como é que eu tô, né? Aí ele fala, não, tudo bem, eu vou. Posso fazer duas perguntas? A primeira vai ser, a segunda, já vou adiantar, mas para ir pensando, depois a senhora comentou que Senhora. Elisa falou que começa no pré-natal, seu atendimento, né? E essa pergunta, até quando vai, até que idade vai, né? Até que momento dessa família vai o seu atendimento? E Até um ano. Até 1 ano de idade da criança, né? Da Então, criança. vai do meio da gestação ou do começo até um ano de idade. Até um ano. Tá. E eu queria saber a sua opinião, se não acha que o homem está muito sensível hoje em dia, está precisando de muita atenção, que é o momento da gravidez, é o momento que ele tem que dar atenção para a mulher, talvez. Não sei, estou perguntando, tá? A sua opinião pode até ser pessoal, não precisa se embasar muito em estudo. Não, tá muito frágil esse homem atual, não? Muito cheio de frescura? Concordo com você, tá? Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Como dizia meu pai, entre um dia e o outro existe uma noite no meio, tá? Então, assim, o homem, antigamente eu via no consultório, quando eu morava no Rio de Janeiro, em 2001, por aí, eu voltei para Limeira em 2004. Quando eu trabalhava no Rio, eu via muito a mãe chegar com a mãe. Então, vinha sempre a avó do bebê, mãe com a mãe, tá? No seu trabalho, você está falando. Isso, no consultório. Hoje, o que eu vejo? Eu vi as mulheres grávidas com os seus maridos. E eles fazendo a pergunta. Eles me perguntando. Mas eu só também retomando a pergunta do Fausto. Eu também concordo com isso. Foi uma Esse pergunta, é o momento. Não, eu coloco ele. mas esse é o debate. momento 2024, desculpa, 2025, que estamos discutindo isso, essa questão do Isso. papel masculino e tal. Que ele mas tem que será que entrar talvez nisso. isso aí, Fausto, agora a pergunta é para vocês dois, mas para você também, que não faz essa proximidade e até essa espécie de fragilidade uma família mais unida? Então, Entendeu a minha pergunta? Entendi O que você acha? perfeitamente. Não, assim, eu vou voltar um pouco para trás no raciocínio para a gente saber de onde tem, né? É até uma coisa que eu falo com meus filhos, quando começa a interromper muito, estou falando com a minha mulher e tal, eu falo, olha, calma aí, que não se esqueçam que para vocês existirem, existe um casal antes disso, né? Muito Então, bem. o que acontece, né? Qual que é a base, estamos falando de gestação, qual que é a base de gestação? É um relacionamento estável, matrimônio, uma comunhão de valores entre duas pessoas que vai atrás. Qual que é a base de um matrimônio? É o amor. O que é o amor? Boa pergunta, né? Em português a gente tem uma palavra só para amor, que vai desde um prazer de fui fazer amor, por exemplo, um prazer, até um autossacrifício da pessoa dar a vida pelo outro. Em grego tem lá 7, 8 palavras, em latim umas 2, 3, depois foi se perdendo ao longo das traduções aí, né? Se a gente pegar essa sequência histórica, Grécia, Império Romano, Península Ibérica, Brasil, a gente tem um caminho aí do grego para o português. Então a gente põe, e o amor, que a gente fala em matrimônio, o amor, a palavra melhor para amor é autossacrifício. Então, é assim, que é o juramento que se faz no matrimônio, né? Jura para outra pessoa, para o cônjuge que vai acompanhar até o fim, nem que tem que dar a vida por essa pessoa. E para os filhos também. Para os filhos, mas ele pro Mas o pro primeiro amor, juramento é para a esposa. então, para ter um amor saudável com os filhos, tem que ter um amor saudável com a esposa, em última instância, um amor saudável com Deus. Exato. Se voltar para trás, entendeu? Que é o começo, é o alfa e ômega, começo, princípio e fim de tudo. A coisa se fecha, é muito fácil o raciocínio, que hoje, infelizmente, a emoção está tomando conta do intelecto. Mas isso foi muito claro, é só a gente voltar um pouco tempo para trás, lá para a Grécia e tal. O que acontece, né? Uma vez o matrimônio entendido num contexto de amor, eu acho que muita coisa se resolve. Porque, assim, o eu perde espaço, né? Eu estou... Não, você não está nada. Você está aqui para servir, vamos aqui fazer o que é melhor para essa família. Eu estou carente. Ah, meu filho... Não. Quantos anos de idade você tem para ter carente? Não sei, estou pensando aqui, até debochando um pouco da Mas situação. o que você acha disso? Do homem? Não, Você está sendo trazido mais... Ele está sendo trazido para quê? Para defender essa esposa e esse filho, entendeu? Dessas pessoas que invadem a sua casa de mitos, de palpites, sabe? E eles estão vivendo aquele momento.
Então, o que que ele serve? Ele serve para ali para proteger a esposa dele, para proteger o filho dele, sabe? E ficar os três ali. E pedir ajuda quando eles se sentirem com necessidade. Não aquela enxurrada de gente, de visita. Aí um fala, usa isso, usa aquilo outro, usa não sei o quê. Conta, acho que pro espectador aqui, dá um exemplo de alguns mitos que as pessoas ouvem, que pode ser coisas que as pessoas Por escutem exemplo, aí por fora também. Vocês vão poder me ajudar a falar muito sobre isso, tá? Todo mundo fala que não tem leite. Tem mulheres que não têm leite. Me diz uma coisa, se eu tenho glândula mamária, como é que eu não tenho leite? O que eu não tenho, às vezes, se eu tô muito nervosa, tá? Eu tenho prolactina para fazer o meu leite, tá ali, entendeu? O que eu não tenho é ocitocina para fazer esse leite ejetar. Tem o mito do leite fraco, né? Que na verdade Também um mito não mesmo, né? existe. É um mito. Tá? Então, assim, antigamente a gente também falava, como eu também já falei, sobre leite anterior e leite posterior. Hoje a gente já não fala mais sobre isso. Fala, se você tem uma mamada de qualidade, com sucções de um bebê eficiente, tá? O que que você tem? Você tem uma mamada de qualidade, onde esse bebê mamou 5 ou 10 minutos, tá? E ele mamou tanto leite anterior como posterior e está ganhando aí vamos dizer, um ganho ponderal de 35 por dia. 35 gramas por dia? 35 gramas dia? Que é o esperado, né? Ganhar 30 gramas por dia. Não, o esperado pela Organização Mundial de Saúde é entre 20 e 25. Hoje em dia, a gente está conseguindo com que esses bebês ganhem muito mais por ensinar essas mães como manipular a sua mama, entender que não é porque ela não é que ela não tem leite. Aquela mãe que acabou de perder o pai, como que você quer que essa mãe amamente? Eu tive nenê. Daqui 2 dias vou entrar na minha pojadura. Certo? Tá lá, funcionando, minha pineal tá lá. Meu pai morre. Onda de cortisol. Cortou ocitocina. Então, eu tenho leite, eu fabrico leite, eu tô fabricando prolactina, não tem nada a ver com isso. Mas a ocitocina, sim. Uma pergunta, prótese mamária atrapalha a amamentação? De forma alguma, hoje em dia. Pela maneira que os plásticos hoje estão realizando essas cirurgias, tá? E pela técnica que eles estão usando. E a própria prótese hoje está vindo com uma outra qualidade. Outra qualidade que é muito mais fácil de ser colocada. Então, você não precisa, às vezes, ter que abrir uma mama inteira. Às vezes, por um pequeno pedaço, você consegue e você coloca por detrás do músculo. Então, você não envolve ductos, sabe? Ductos mamilares, seios lactíferos. Você não envolve nada disso. Então Entendeu? quem tem prótese pode amamentar. Pode, e amamenta muito bem. É que a prótese envolve outros problemas também. Né? Se tem, depois não sei, talvez se pela fibrose pudesse, que não é a minha área, então por isso que eu perguntei. Agora, uma pergunta mais direta à sua área, né? Esse acompanhamento durante 1 ano, a criança começa a falar a partir de 1 ano, geralmente. Existe algum trabalho fonoaudiólogo que se faça com essas crianças? Não sei, talvez em termos de pré-treinamento da fala. Existe um ciclo. Tá? Um ciclo que a gente fala assim, pela neuroplasticidade, né? Então, a gente tem a área motora, cognitiva, linguagem. Não necessariamente dessa forma. Agora, se eu vou muito para o motor, eu deixo outro lado, sabe? Eu me atraso em alguma coisa. Então, se eu percebo que o meu filho está desenvolvendo muito lá do motor, mas pouco fala, mas faz sabe? Eu tenho que ensinar esses pais chegar e falar, olha, não façam leitura corporal, porque a comunicação essa criança está tendo, a linguagem essa criança está tendo, o que ela não tem é a fala, né? Então, e você perguntou sobre com quanto tempo a criança falava, sim, né? Sim. Então, a criança começa no balbucio, sim.
tá? Então, essa criança, você tem que alimentar esse balbucio nessa criança, tá? Tirar o apontamento e sempre perguntar, esse ou esse você está apontando? Não Pra deixar muito fácil, né? Não, esse ou esse? Pelo menos a criança tem que falar esse. Aí depois desse você fala copo ou água. Sim. Qual que é a idade, até que idade pode ter aleitamento materno exclusivo? É preconizado pela Organização Mundial de Saúde que até 6 meses. A partir de 6 meses é obrigatório, então. Obrigatório, tá? Tanto é que tem aí várias leis que estão tentando deixar as mães em casa até o 6º mês, tá? Quando começa a alimentação e aí diminui um pouco o tempo de aleitamento. Mas eles falam de 6 meses ou mais, de 2 anos ou mais, né? E a partir de... São os 1000 dias que eles falam, né, de amamentação. Então, e a partir de que idade o aleitamento complementar, né, pode fazer mal para a criança? Então vamos supor que vou usar um exemplo um pouco só para ilustrar a pergunta. Tem uma mãe que, olha, eu quero amamentar meu filho até 5 anos, por exemplo, né? Não vou discutir o operacional disso, ele sai da escola. Existe. Mas eu vi, assim, eu já vi vários casos Sim, de atender sim, e a criança sim. cria uma espécie de recompensa pelo peito, né? Que você fica como aquelas bolinhas Uma de estresse, né? dependência, Uma né? dependência, tô estressado, né? Vira entre Você acha aspas. Mas aí depende da consciência da mãe, tá? Mas tem uma idade a partir da qual fala, olha, a partir daqui, minha filha, Temos que tirar. vamos reconsiderar isso aí porque não vai fazer bem pro seu filho. A gente tem que respeitar mãe e filho. Então vai até, sei lá, escola, idade escolar. Comigo concordando ou não, né? Eu apenas tenho que respeitar. Não sei, mas a questão, na verdade, a gente tem uma responsabilidade, né? Mas assim, pelo menos até uns 3 anos, uns 2 anos e meio, sabe? Porque... Então 3 anos, talvez? máximo. Não sei, porque 2 anos. o leite... Deixa eu só interromper um pouquinho vocês antes que eu esqueça, que tenha o Grupo Medicoff, que é de um cursinho pré-residência, Fausto. Aí você que está aí na faculdade de medicina, está prestando residência, e hoje a gente sabe das dificuldades, né? Tem uma proliferação grande em faculdade de medicina e não tem tanta vaga de residência assim. Desculpa interromper, daqui a pouco a gente retoma. Hoje você tem o que, Fausto? Vaga para o quê? Uns 40%? Nas últimas vezes que eu vi, 35%, 40%. Então, cada 100 formados, tem vagas, contando todas as residências, para uns 30, 40 pessoas de cada 100. Então, os cursinhos estão aí para tentar melhorar essa aprovação de você que está estudando. Ó. E eles têm esse Coffee Cards aqui, já tinha visto? Não. Posso fazer um desafio com você ou não? Pode, só Vou fazer um desafio. A gente vai pegar um cartão, tem 5.000 cartões. Deixa eu ver, você... é cirurgião, então eu vou dar uma cancha, vou te pegar um de cirurgião. Deixa eu pegar aqui o meu visor aqui. Tá. De cirurgia, tá? Que é verdinha. Boa. Ó, quais pulsos devem estar presentes para que se realize uma amputação transtibial? Olha, eu sou Então, urologista. amputar Eu vou começar... abaixo do joelho. Eu sou urologista, vou pela lógica aí, né? Certo. Tem que estar presente para poder preservar para cima, né? O femoral e o poplíteo, Boa, pelo boa. menos, né? Perfeito, femoral e poplíteo. Então, cirurgia vascular, por exemplo... Eu tenho uma aqui... indulgência aí que sou urologista, não faz tempo que eu não vejo vascular. Não, né? mas isso é uma pergunta bem interessante. Aqui fala de pé diabético também, diabetes que pode levar a essas amputações. Então, boa resposta. Para que você vai amputar transtibial, se o pulso poplíteo e o femoral estiver preservados, faz sentido, né? Então, vai tirar, amputar só onde já não chega mais fluxo. Boa. Medicoff, obrigado aí pelo apoio ao podcast, que leva para você também informação boa em saúde. Retomando, Elisa, você estava falando aí sobre a questão da fala, da amamentação, Isso. de amamentar, então, no máximo. Acho que tem que Isso. também cumprir o bom senso, né? Não dá pra criança já estar na escola. Lógico, lógico. E com 5 anos tá mamando em pé, né? Então, Sabe, acho que pelo amor de Deus, o bom né? senso vale tudo na vida. É, bom senso. E é um assunto bastante polêmico, eu sei. Foram várias polêmicas aqui hoje, mas já estamos chegando no final. Mas assim que é bom. Não, Parabéns por ter aceitado o desafio de bater papo aqui com a gente. A gente não pode... Pode me chamar, eu tô isso aí. pronta. Acho que assim, eu entendi que Eu gosto de desafio. Mas não é questão. O nosso papel, não é, o desafio, às vezes pode parecer, mas não é. O objetivo do, entre aspas, desafio é extrair uma informação objetiva para passar Sim, com claro. mensagem. A informação concordo. objetiva eu acho que você está numa área que realmente, quando a gente fala em pediatra e ginecologista,
separada, bem diferente. Mas pensa, tem enfermeiros que cuidam Não, sim. também. Então ela é fono. Então, acho que tem espaço, eu acho. Porque Pra você, nesse mundo todos. corrido, você pega os convênios, Fausto. O Não, médico não. faz a consulta dos convênios em 3 minutos. É que a gente tem que deixar a pediatria, né? Eu Muito não sou pediatra. Tá aí obrigada. pra isso. O que você acabou de falar? É. A pediatria é só porque... Você acha que em 3 minutos eu avaliei uma criança? Não, claro que não. Mas veja, isso é um pouco... Assim, ninguém tá... Não existe consulta, quer dizer, se existe tá errado, mas enfim, não é essa Sim, história. mas existe. Mas o que a gente tá falando aqui é o seguinte, né? A gente faz mais de 20 anos que a gente saiu da Claro, faculdade, claro. mas assim, eu faço transplante em criança, Sim. eu dou cobertura numa rede de maternidade, são 3 mil partos por Claro. mês, quer dizer, não é pouca Não, porcaria. eu concordo é um 100% volume com as grande. tuas colocações. A pediatria tem tudo bem estudadinho. Então eu falo assim, o que é esperado para uma criança de 6 meses? Sim, mas talvez Tem uma na curva de prática. Gauss. A Elisa coloca isso na prática. Não, sim, Porque sim, o pediatra não vai estar lá na casa da mãe. Eu não sou contra, não tô falando exato. isso aí. Mas veja, tem coisas. Primeiro, assim, que a gente aqui é um podcast informações médicas. Isso. A gente tem que tomar cuidado com algumas informações que a Mas gente passa. ficou claro que uma coisa não anula a outra, eu acho, né? Pra quem tá ouvindo. Sim. Que o Sim. pediatra continua lá fazendo a puericultura, ver se tá crescendo, qual comida pode dar, se tem alergia, se tá falando bem, se as medidas da cabeça e da barriga estão indo bem. Isso continua normal. Então, no trabalho da Elisa, faz esse pós-parto, né? Que é Exatamente. esterogestação. E vambora. E quem sabe mais pra frente não vão tendo mais estudos pra corroborar com isso ou Isso. não sei. Sim. E eu acho que também, eu concordo com o Fausto também, que estudos são sempre importantes para validar. Vou mandar para você todos os mande que a gente estudos, vou publica mandar aqui. tudo. De qualquer forma, além de tudo que você já falou, deixa uma mensagem final pra gente em relação ao teu trabalho, tudo isso que você faz, a sua experiência do dia a dia. O que você falaria pras mamães aí, pros papais, pras famílias? Eu falaria para que eles tenham paciência, sabe? Paciência, que eles acreditem neles e que tudo no final dá certo. Para não desistir daquela vontade que aquela mulher tem, daquela vontade daquele homem que tem, dos propósitos que esse casal teve, que eles vão chegar lá. Mas eles têm que ter foco, perseverança e paciência. Boa, então obrigado pela presença mais uma vez, obrigado Eu por que ter esse agradeço. desafio, parabéns pela tua resiliência de resistir às nossas Entenda, perguntas. Não, mas- entre aspas, sabatina é no sentido de Isso. transmitir informação objetiva. Lógico, claro, eu e concordo. também botar A o gente assunto na polêmica. Espreme um pouco para Mas isso olha, mesmo. né? estou Mas aberta, inclusive, para voltar com Vambora, vocês dois. Claro, claro. Fausto, Entendeu? obrigado mais uma vez também pela presença, Vamos lá. valeu. Elisa, muito obrigado. Eu que Você que está aí, agradeço. compartilhe, Obrigado, espalhe obrigada. saúde. Um abraço, fiquem bem e até o próximo episódio do Pode Dor. Valeu, fiquem com Deus.